Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. E você, se você pudesse levantar para nós lermos o versículo juntos. Amém, queridos? Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos. Aqueles que um dia já estiveram aqui conosco e que hoje estão retornando, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa casa. Sinta-se à vontade aqui, amém? Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Quantos querem receber uma palavra profética hoje? A profecia é a maneira que Deus tem para realizar um milagre na sua vida. E eu sei que, como eu, você precisa de um milagre nesta noite. Quantos precisam? Então nós vamos ler o versículo e nós vamos nos apropriar da palavra. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 107, versículos 20 e 21. Salmo de número 107, versículos 20 e 21, que diz assim a palavra de Deus: Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele enviou a sua palavra e os curou. De quais enfermidades Deus curou quando Ele liberou a sua palavra? Diga: todas as enfermidades. Todas. Deus curou o câncer. Curou ou não? Deus curou a depressão. Deus curou a ansiedade. Deus curou o medo. Deus curou a virose. Deus curou a gripe. Deus curou o desânimo. Deus curou todas. Como Ele curou? Diga: Ele enviou a sua palavra. E diz a Bíblia: e os livrou da morte. Todo espírito de morte associado com a doença vai embora nessa noite da sua vida. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor de todas as pessoas que vieram aqui. Dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Quantos recebem a palavra profética desta noite? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu recebo a palavra, a profecia que é aberta hoje, através da Bíblia, a meu favor e a favor da minha família, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. E para quem é a cura? Pastora, e para quem é a cura? Para quem não merece. A cura é para todos aqueles que não merecem. A cura é para você que não merece. Quantos acham que não merecem? Levante sua mão bem alto. Eu não mereço, mas a cura é para mim, e eu a recebo nesta noite. Você sabe, queridos, que nós vivemos num mundo caído. Há muitos problemas no mundo, há ou não? Há muitos problemas no mundo. Somos muito atacados. O nosso inimigo anda ao nosso derredor. Nós somos vulneráveis muitas vezes. E todo mundo está debaixo da maldição do pecado. E por causa disso você pode sofrer muitos tipos de ataques espirituais, de enfermidades. Quantos aqui já ficaram ou estão doentes? Quantos aqui têm problemas com filhos doentes? A doença é uma realidade. E hoje eu quero ministrar ao seu coração fé. Fé para receber a cura. Eu quero mostrar para você 5 bases de fé que vão confrontar a sua incredulidade. A primeira delas, que você precisa ter a revelação nesta noite: a cura não é por merecimento. Diga isso bem alto: a cura não é por merecimento. Você não merece ser curado, eu não mereço ser curado, mas a graça do Senhor nos alcançou. E a Bíblia diz que indo para Nazaré, a cidade onde Jesus estava
foi criado. Ele entra na sinagoga e em Lucas 4 começa a discorrer a profecia de que ele mesmo, a respeito dele mesmo, e ele começa a ler dentro da igreja: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo ele fechado o livro, ele devolveu ao assistente, ele se sentou, todos da igreja ficaram com os olhos fixados nele. Então Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aleluia! O seu Jesus veio para cumprir a profecia. Qual a profecia? A primeira coisa, ele veio pregar as boas novas aos pobres. E o que é uma boa notícia a um pobre? Você vai falar algo bom para um pobre, o que você vai dizer para ele? Você vai ficar endividado e você vai morrer pobre. É essa a boa notícia? É boa notícia dizer isso a um pobre? Qual é as boas novas para um pobre? Que a sua dívida vai aumentar? Não, claro que não. O pobre precisa ouvir que há esperança para ele prosperar. Diga aleluia. Ah, queridos, como nós precisamos entender isso. Jesus veio enviado para libertar os cativos da pobreza e curar os doentes. Foi para isso que ele foi ungido, e ele continua fazendo isso hoje. Diga hoje, diga hoje, eu vou receber a cura hoje. Inúmeros casos de crentes doentes, que se sentem culpados de estarem doentes, porque alguma vez, algum dia, alguém ensinou que não pode ficar doente. Mas eu aprendi que quando eu estou doente, Jeová Rafá me cura, para a glória do nome dEle. Você sabe que esse texto de Lucas 4, continua discorrendo, e Jesus começa a confrontar a incredulidade do povo, e começa a dizer assim, ele fala de dois exemplos do Velho Testamento. Ele fala assim: havia muitas viúvas no tempo de Elias, quando o céu ficou fechado e por 3 anos e 6 meses não choveu, e o povo passou fome na terra. Mas Elias, foi enviado a uma viúva de Sarepta, de Sidom, a uma mulher descrente, fora da igreja. Elias não estava sendo enviado a uma viúva judia de Israel, estava sendo enviado a uma viúva de Sarepta, de Sidom, uma mulher que não merecia, que não era da linhagem de Israel. E Jesus começa a dizer: havia muitos leprosos, na época de Naamã, do profeta Eliseu, mas Naamã, o Ciro, foi curado da lepra. Jesus estava dizendo: aqueles que acham que não merece, é que receberam a cura. E muitas pessoas que achavam que mereciam, não receberam. Essas pessoas tinham algo em comum: elas não eram da linhagem, elas não eram judias, elas não eram israelitas. É interessante isso. Jesus estava falando: Deus não enviou Elias para nenhuma viúva de Israel, mas para uma viúva de Sidom. Nos dias de Eliseu havia muitos leprosos, mas nenhum foi curado. Quem foi curado? Naamã. Escute, o primeiro milagre de Elias foi para uma viúva que estava pobre. Quantos lembram dessa passagem da Bíblia? Deus falou assim para Elias: vai lá na casa da viúva e pede água e comida para ela. Ele bateu na casa e pediu água, e enquanto ela saía para pegar água, ele falou: e traz também um bolo de farinha. Ela falou: mas não tenho nada, eu só tenho um punhado de farinha, que eu vou fazer para mim e para os meus filhos, e nós vamos morrer, porque acabou, não tem mais comida. E o que ele falou?
o azeite na botija não vai faltar. E a farinha não vai. Você não vai mais passar por escassez, falou para ela. Olha, esse foi o primeiro milagre que a Bíblia se refere a Elias. Um milagre de provisão. E quem é Jesus? Diga Elias. Elias do Novo Testamento, que vem para trazer para você provisão. Ouça a palavra profética para a sua vida hoje. Quantos recebem? Só aqueles que necessitam. Só aqueles que necessitam de provisão recebem. Levante sua mão. Diga, eu recebo a palavra de provisão na minha vida. Não vai mais me faltar. Não faltará mais dinheiro na minha casa. Não faltará provisão na minha vida. Eu vou passar por um final de ano diferente. Eu vou ter em abundância para abençoar a casa de Deus, para abençoar as pessoas que estão necessitadas do meu lado, para levar as boas novas da riqueza para a vida dos crentes. Diga aleluia. Primeira coisa pelo qual Jesus veio, para proclamar as boas novas aos pobres. Isso é provisão. Ele deseja prover na sua vida de uma maneira nova. Diga nova, diferente. Ninguém foi suprido assim. Sabe, maneira nova para mim não é uma maneira. Eu vou falar uma coisa aqui em off. Todo mundo acha que trabalhando muito vai ganhar dinheiro, né? Mas quem sabe Deus te deu uma maneira nova de ganhar dinheiro. Você não quer? Ou você quer trabalhar muito e não poder vir na igreja? Fazer esses turnos malucos aí. E ficar faltando os cultos das células. E deixar de estar nas convenções porque não tem dinheiro. O que você deseja? Assim como você quer, assim será. A segunda coisa que ele estava dizendo é que ele veio para curar os oprimidos. Todos estavam na sinagoga e ouviram isso. Aqueles judeus se encheram de raiva, porque eles se consideravam merecedores das bênçãos de Deus. Eles achavam que eles eram obedientes, que eles eram da linhagem dos patriarcas e que eles deveriam receber de Deus. Mas o Senhor faz questão de mostrar que Deus deseja que toda a glória seja dEle, e Ele não faz nada segundo o seu merecimento. Então, se você chegou aqui hoje e acha que você não merece, diga, eu vou receber. Eu vou receber, eu não mereço. Essa é a graça de Deus, o favor imerecido, abençoar a sua vida, prosperar a sua vida, curar a sua vida de todas as enfermidades. Diga aleluia. Naamã e aquela viúva receberam, e eles não mereceram. A bênção de Deus não está baseada na lei, não é um sistema de merecimento. A provisão e a cura vem pela graça na sua vida. A cura não tem nada a ver com o que você é, a cura tem a ver com aquilo que Deus é. Diga aleluia. Não tem nada a ver com a sua fidelidade, mas com a fidelidade de Deus. Não depende do quanto você ama a Deus, mas do quanto Ele ama você. Se você entender isso nesta noite, você receberá provisão e cura para toda a sua vida. Ah, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E alguém vai me dizer, então eu não posso ficar doente? Não. Todas as vezes que você ficar, você será curado. Quantos creem nisso? Agora chegou um vírus que resiste ao calor, ao frio, resiste ao estômago vazio, ao estômago cheio, resiste à cabeça assim, a cabeça assada, resiste à loira, resiste à morena. Esse vírus resiste a tudo, mas não resiste ao sangue de Jesus. Não resiste ao nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para curar todas as enfermidades, até aquelas que nem apareceram ainda. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Segundo lugar que eu queria falar para você, é que a lei resulta em pobreza e doença. Todo o Velho Testamento e os judeus sabiam
que quem ficava doente na época deles, ou quem aparecesse endividado, ou pobre, ou com escassez, é porque eram malditos. Segundo a lei, a enfermidade era uma maldição, a pobreza era uma maldição. E olha que interessante, quando Paulo vai ensinar a igreja dos Gálatas, ele começa a falar assim para os Gálatas: vocês foram salvos pela graça, a provisão na cruz, a cura na cruz, e agora vocês estão voltando à lei, estão voltando a passar por dificuldades. Paulo estava dizendo: a lei é santa, ela é justa, mas não é a lei que torna você justo. Quem torna você justo é Jesus. A justiça é um dom, diga, é um dom, é um presente, não é algo que eu faço de bom, de obedecer a algo que me torna justo, diga, é a fé. Então aqueles que vivem pela lei precisavam entender que eles só seriam aceitos se eles cumprissem todos os mandamentos, mas era impossível cumprir todos os mandamentos, era impossível, porque se eles quebrassem um mandamento, anulava toda a obediência a todas as outras leis. Imagine isso. Como nenhum homem conseguiu cumprir a lei, o resultado era maldição. Então, se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28, você vai ver que se você desobedecer, todas essas maldições virão sobre a sua vida. Então o povo de Israel, o povo pelo qual Jesus veio, precisava receber essa notícia. E hoje talvez nós estejamos aqui na mesma maneira, pensando assim: esse câncer chegou à minha vida porque o meu pai teve câncer, porque a minha avó teve câncer, porque a minha tataravó teve câncer. Talvez esse problema de depressão chegou na minha vida porque a minha irmã teve isso, a minha tia teve isso. O que é isso que nós estamos pensando? Diga lei, diga lei, diga maldição. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3 que Jesus se fez maldição por nós, e era isso que Paulo estava falando para aquela igreja. Ora, Jesus já morreu, já foi crucificado, já ressuscitou, e vocês estão na lei. Saia da lei, acredita corretamente, para que essa enfermidade não pegue mais a sua vida. É isso que Jesus estava falando para aquele povo. No momento em que você presume que pode cumprir a lei, que pode obedecer, que a partir de amanhã você vai ser muito bonzinho, você vai abandonar todos os seus pecados, e você vai fazer tudo direitinho, e então Jesus vai curar. Isso é sinal que você está na lei. Por isso a cura é para quem não merece, diga quem não merece. Você não vai conseguir cumprir a lei. São muitas leis, são muitas coisas. Por isso a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Viver pela lei nos coloca debaixo da maldição. Alguém me perguntou: pastora, vocês acreditam em maldição? Maldição hereditária? Eu acredito. Tem muita gente que cai endemoniado por causa de maldição hereditária, crente que aceitou Jesus. Mas por que acontece isso? Porque dentro deles, eles estão acreditando errado. Eles estão acreditando que a cura é dada para quem merece, que a libertação é dada para quem merece. E você hoje aqui foi chamado para vir e basear a sua fé, e fundamentar a sua fé naquilo que já foi feito. Você já foi curado na cruz. Antes mesmo de você nascer e pecar, Jesus já levou sua enfermidade na cruz. E não é porque você merece, não. É porque Ele é amor, Ele é gracioso, o seu favor está multiplicado sobre a sua vida. Eu vim aqui dizer isso para você hoje, que você precisa mudar a sua maneira de crer, para que a maldição não se instale na sua vida. Porque quando a maldição se instala, o que acontece com a gente? A gente vive com medo. A gente acha que os nossos pecados vão nos encontrar em alguma rua, e que alguma desgraça vai acontecer para a nossa vida.
E aí quando acontece, você fala, eu sabia que ia acontecer isso, eu já tinha sonhado, alguém já tinha falado para mim, já tinha me visto na cama, no hospital. Olha, isso é maldito, mas você veio aqui para você ouvir que você já é abençoado, que você não merece, mas é curado nesta noite, que você não merece, mas é liberto da maldição da pobreza nesta noite. Diga aleluia. Gálatas 3:10 diz, todos quantos pois são da obra da lei estão debaixo da maldição. O resultado de quem tenta viver pela lei é sempre maldição. Por isso nos sentimos culpados, condenados. Por isso a gente acha que sempre é responsável por alguma coisa. É triste isso, mas esta é a razão porque muitos crentes estão debaixo de maldição. Olhe para mim, queridos, pare de buscar em você a resposta. Pare de buscar em você alguma virtude que faça você merecer alguma coisa. Você não merece. Apenas creia que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não é justo porque obedece. Você é justo porque Ele deu a justiça dele para você. Diga aleluia. Essa é a palavra para a sua vida. Todo o livro de Gálatas, você vai ver Paulo falando. E no capítulo 4, olha, é sobrenatural isso. Ele diz assim, a lei é fraca e pobre. No versículo 9 diz assim, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. A palavra fraco e pobre é a mesma palavra traduzida nos evangelhos para doente e mendigante. As duas maldições da lei. Todos os versículos de Deuteronômio 28 que falam das maldições da lei se resumem em pobreza e enfermidades. E agora Paulo está advertindo aquela igreja de Gálatas, dizendo, vocês estão voltando aos rudimentos da pobreza e da doença, achando que por fazer vocês vão merecer ser curados, que por fazer vocês vão merecer prosperar. Uau, uau, perceba que a maneira como você crê, atrai sobre você as coisas ruins ou as coisas boas. E hoje Deus trouxe aqui para libertar a sua vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo por Paulo, a lei vai tornar você pobre e doente. E muitas vezes a gente fica se questionando dentro da igreja, mas por que aquele pastor, aquele cantor está com câncer, está doente, quando nós deveríamos dizer aleluia, ele vai se levantar e Jesus vai curar a vida dele, para a glória do nome do Senhor. Diga aleluia. Jamais deveria haver condenação na vida dos crentes. Ai, você viu fulano, perdeu tudo, alguma coisa ele está fazendo de errado. Uau, ele perdeu tudo, porque Deus vai dar tudo de volta, vai restituir tudo em dobro, em Cristo Jesus, ele é prosperado, para a glória do nome dele. Por isso eu não tenho direito de julgar as pessoas, claro que não. Quando você resolve julgar, você toma o lugar da lei. A graça não julga nem condena. Diga aleluia. Se hoje você quer ser curado e restaurado, precisa deixar de lado todo o merecimento. Queridos, isso é um trabalho mental, é um trabalho espiritual. Isso é terrível. Vira e mexe, a gente pensa em algo que diz, ai, é porque lá no passado, ai, é porque meu pai, ai. É justo que você receba maldição pelo pecado do seu pai? É justo isso? Também não é justo você receber a justiça de Deus? Mas você recebe porque não merece. Quantos não merecem? Parece loucura, mas a bênção é apenas para quem não merece. Então antes de você vir aqui dizer, hoje eu vou ser abençoado, você vai dizer, eu já sou abençoado. Por isso a bênção vem
sobre mim, eu vou ser mais abençoado ainda. Porque os abençoados abençoam, os curados curam. Eu não. Imagina o testemunho de alguém que foi curado de uma enfermidade maldita. Quando ela abre a boca para falar, uau, o demônio estremece. Imagina alguém que foi curado de depressão profunda, quase ficou louco, mas era crente, fiel, não merecia, mas era fiel. Imagina essa pessoa dizendo, eu tive depressão, eu quase morri, mas Deus me levantou, eu sou a prova de que o nome de Jesus tem poder. Diga aleluia, aleluia. A terceira coisa que você tem que entender, é que a gente nunca deve perguntar, quem pecou para que essa pessoa esteja passando por isso? Acho que foi um pecadão bem cabeludo. Não, quando você encontrar uma pessoa doente, nunca faça essa pergunta, porque olha só o que Jesus ensinou em João 9, 1-3. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este daqui que é cego, ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Olha a lei, olha a lei. O povo judeu sabia, alguém nascia sem pé, sem mão, retardado, leproso, sei lá, alguém tinha uma doença assim, ele já falava, opa, é maldição. Quem pecou? Vamos ver se Jesus é bom, vamos ver se ele vai saber se é na segunda, na terceira, na quarta, na 10ª geração passada, que foi o pecado. Olha o que Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifeste a minha glória. Uau, uau, quando você encontrar uma situação que precisa da intervenção do Senhor, você precisa saber que você está diante deste problema para resolvê-lo, para trazer o suprimento de Deus sobre a sua vida, e eu creio que tudo isso é o que nós precisamos saber sobre o problema. Está doente? Está doente? Não precisa me falar se na sua casa tem, se na sua família tem, se lá tem, se aqui tem, se no território tem. Não precisa me falar nada, o nosso Jesus é poderoso, e Ele vai curar essa doença. Diga aleluia, aleluia. Eu me encho de coragem, querido, sabe por quê? Eu fui muito curada por Jesus, eu sou muito curada por Jesus. Na minha casa até o meu cachorro é curado por Jesus. Ele começa a ficar esquisito, eu boto a mão sobre ele assim, cara, ele dá umas estremecidas assim, que você não tem noção. Há um tempo atrás eu falei, Jesus, a gente não toma remédio desde 2006, quantos anos tem? 2019, 13 anos que a gente não toma remédio, nem para febre, meus filhos não tomam remédio. E aí começou o meu cachorro com problema na unha, com lambi-lambi-lambi, começou a ficar meio torto assim, falei, aí no veterinário, dá esse remedinho, dá esse remedinho. Falei, que remedinho o quê? E um remedinho de 100, outro remedinho de 70, e uma injeção de não sei o quê, e faz chapa disso. Eu falei, que é isso, diabo? Que é isso? Fechou a porta da família, você vai entrar pelo cachorro? Pode sair daqui. Nossa, queridos, eu orei, eu coloquei a ceia do Senhor na água dele. Eu vou contar os meus pecados para você, meus pecados de fé. Eu não mereço, meu cachorro é meu, está sob a minha autoridade, e a Bíblia diz que até a criação padece pela falta da revelação dos filhos de Deus. Eu falei, o que? Nós somos filhos de Deus, aqui vai saindo, enfermidade vai embora. Eu expulsava o espírito de enfermidade, e o cachorro que saía correndo, ia para baixo da cama. Mas gente, ele está bom. Quem vai na minha casa na célula sabe que ele não está nem mancando mais, está bonitinho lá, aquela doença toda que eles falaram lá do... Falei, que isso? Meu cachorro não vai pegar essas coisas. Na velha aliança, a pergunta é, quem pecou? Na nova aliança, a pergunta é, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus tornou você justo para receber cura e prosperidade da parte dele. Então essa história de falar, eu sou pobre, pobre de maré, porque sou humilde, é contra a mensagem da cruz. Escute, eu estava orando,
E Deus falou assim para ele, para mim: mostra a outra face da cruz. A cruz é renúncia, a cruz é discipulado, a cruz mostra a perseguição do mundo a nós, mas a cruz te dá direito a viver uma vida de saúde e prosperidade financeira. Se você abre mão disso, você está negando a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não negue a mensagem da cruz. Ali você recebeu toda a provisão. Então qual deve ser a sua atitude quando você está diante desse problema? Sabe, queridos, às vezes as pessoas estão dentro da igreja doentes e escondidas. Elas têm vergonha de falar que elas estão doentes, porque elas têm medo do julgamento, de as pessoas dizerem: você, vai buscar Deus, vai orar, irmã. Acho que você está parando de ler a Bíblia. Estou percebendo que você está faltando nos cultos mesmo. E as pessoas escondem que elas podem estar com problemas emocionais. Quantos pastores levados a suicídio? Porque imagina se esses pastores expuserem a sua fraqueza. O que as ovelhas vão falar? Meu pastor tem que ser super-homem. A minha pastora tem que ser uma super-mulher. Não, nós somos humanos. Nós enfrentamos problemas. Nós ficamos doentes. Nós às vezes deixamos até de vir no culto, porque a gente também fica doente. É verdade ou não? É verdade ou não, queridos? E alguém vai me julgar? Diga: eu não. Como também não vou julgar a sua vida. Aqueles que estão passando por problemas precisam ser compreendidos. Eles têm que ter liberdade de pedir oração. Eles têm que ter liberdade de contar a sua situação e não serem acusados de pecados, acusados de maldições. Olha como isso é sujo, é jogo do diabo. A pessoa sofre com o ataque da doença e ainda sofre sem poder receber ajuda das pessoas. Porque o que elas vão falar se a líder apresentar um problema de doença? Se o líder da célula estiver endividado, o que vão falar? Ninguém vai falar nada. Nós vamos ajudar a resolver o problema. Nós vamos carregar você no colo, porque a cura está disponível para todos nós. Diga aleluia. Você precisa saber disso. Está disponível, está no altar, está exalando do céu, porque no céu não tem doença. Diga aleluia. Então, se você está doente, é porque você vai ser o alvo da graça de Deus, vai ser curado. Lucas 5,17 diz: ora, aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com Jesus, para curar todas as doenças. E sabe o que diz o relato seguinte? Que só um paralítico foi curado, só um paralítico foi curado, porque 4 pessoas subiram no telhado e baixaram o paralítico na frente de Jesus, mas o poder estava em Jesus para curar, diga, todos os enfermos, mas um recebeu a cura. Por que será? Por que será que só uma pessoa? Se Jesus tinha o poder para curar todos, porque eles não acreditavam que a cura viria para aqueles que não merecem. Eles achavam que eles tinham que fazer coisas, eles achavam que eles tinham que ter um bom comportamento, eles achavam que eles tinham que cumprir toda a lei. Em quinto lugar, você precisa saber que Deus está sempre suprindo a sua vida. Nós é que às vezes não recebemos. E por que a gente não recebe o favor, pastora? Por que o favor
multiplica na minha vida. Porque você está sempre achando que precisa merecer, que precisa fazer, que precisa ser mais bonzinho. Ai, se eu fosse mais bonzinho, se eu não falasse palavrão, se eu entregasse, se eu fizesse, se eu fosse. Ai, bem que a minha mãe falava, meu pai falava, meu marido fala e todo mundo fala. E dentro de você tem uma voz que te reprova. E nós aceitamos. Nós não estamos recebendo porque muitas vezes ainda cremos errado. Pensamos que o nosso pecado impede o Senhor. Queridos, você acha que as pessoas que foram curadas eram pessoas santas? Você acha que aquelas pessoas que foram curadas não tinham problemas de toda ordem e tipo? Alguma vez Jesus falou para elas assim: confessa o pecado, abandona o pecado e então você vai ser curado. Era assim que Jesus fazia? Era assim que Jesus fazia? É assim que a gente faz com as pessoas, né? Abandona o cigarro e vem para a igreja. Vem fumando mesmo. Vem se drogando mesmo. Vem em pecado mesmo. Porque aqui há esperança e força para você abandonar. É verdade não? Mas a gente faz o contrário. Aí a gente chama a nossa família e fala assim: mas para ir para a igreja, precisa tirar essa roupa, hein? Essa roupa é muito esquisita para sair na igreja. Irmãos, a gente fica colocando um monte de regras, um monte de leis. Como é que os pecadores vão vir ao Senhor? Pensamos que o nosso pecado impede, que o pecado dos nossos pais, ou que uma maldição hereditária, ela se vestiu com aquela máscara de horror, e está prestes a me tragar. Pensamos que precisamos ser extra santos para receber o milagre, mas o poder do Senhor estava presente para curar a todos, e está presente hoje, nesta noite, para curar a sua vida. Diga aleluia. Lucas 5, 18, 20 diz: vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Introduziram, colocaram diante de Jesus. Eles não tinham como entrar pela multidão, então, subindo ao airado, desceram no leito, entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus, e vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Ele não viu os pecados, ele viu o quê? A fé. E a fé fez Jesus fazer essa declaração: estão perdoados os teus pecados. Escute, então aquele povo ficou mais nervoso ainda, porque ele já estava todo nervoso com Jesus, né? E aí quando Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados, o que aquele povo? Como assim? Agora esse Jesus vem falando que tem poder para perdoar pecados. Agora esse homem vem falando que sim, porque quando o Senhor olha para você, Ele poderia ver o seu pecado, mas Ele vê a sua fé. Ele olha a sua fé. E aí eles começaram a dizer: quem é este que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse para eles: que vocês arrazoam em seus corações, que é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele se levantou diante deles, tomou o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Escute, alguém pode pensar: os meus pecados armaram isso para mim. São os meus pecados. Aquelas pessoas viviam naquela cultura. Ninguém sabe, eu nunca falei, pastora, mas eu cometi um pecado terrível. Eu fiz coisas ruins demais. Eu me afastei do Senhor. Eu me revoltei com Ele. E você vive se justificando. E a mãe de todos os pecados é a justiça própria. Porque quando você se enche de justiça própria, você se coloca no lugar de Deus. Por isso Jesus disse para ele: os seus pecados são perdoados. Porque se você é perdoado, você é curado. Diga: eu sou perdoado, por isso eu sou curado nesta noite. Aquele homem vivia na lei, ele vivia sobre este peso, por isso aquela maldição estava sobre a vida dele. Mas quando ele ouve: os seus pecados estão perdoados, ele ganha fé, e ele é livre daquela maldição. A maldição vem por causa do pecado, mas o seu pecado foi levado lá em Jesus na cruz. Diga aleluia.
A Bíblia diz: está consumado. Não há mais o que ser feito. Não há nenhum tipo de, como é o nome disso? Penitência que possa pagar o seu pecado. O seu pecado já foi pago, preço alto, preço de sangue. Ninguém conseguiria pagar pelo seu pecado. Então Jesus fez o milagre, comprova a mensagem do Evangelho. E no momento que você crê que é perdoado, você é curado. Você vai ver nesta semana, eu profetizo sobre a sua vida. Nesta semana, todas as enfermidades que assolam a sua família, a sua vida, todos os sintomas vão cair por terra, no poder que é no nome de Jesus, um a um, em nome de Jesus, diga aleluia. Como que Jesus vê as pessoas doentes? Como que Jesus vê? Há 3 situações que nós precisamos observar para ganhar a perspectiva de Jesus, para nos olharmos assim. Mateus 12, de 9 a 14 diz: Jesus partiu dali e entrou na sinagoga. Entrou na igreja e ali havia um homem que tinha a mão ressequida, a mão mirrada, a mão torta. E eles então, com o intuito de acusar Jesus, disseram assim para ele: pode curar no sábado? E Jesus respondeu: qual de vocês será o homem que, se tiver uma ovelha, e num sábado essa ovelha cair numa cova, você não fará todo o esforço para tirá-lo dali? Ora, quanto vale um homem? Muito mais do que uma ovelha. Então é lícito curar nos sábados. O que é que Jesus estava dizendo? Então ele disse assim para o homem: estende a sua mão. Ele estendeu a mão e ela ficou curada. Quando ele se retirou, todos os fariseus ficaram nervosos e começaram a conspirar para tirar a vida de Jesus. Os fariseus sabiam que Jesus tinha o poder para curar aquele homem, mas eles estavam dizendo: vamos ver se ele vai quebrar a lei, vamos ver se ele vai curar no sábado. E o Senhor mostra o coração de Deus para com aquele doente na igreja naquele dia. E ele disse: se eles estavam dispostos a tirar uma ovelha que caiu no buraco num dia de sábado, muito mais Deus, o teu Pai Jesus, tirará o enfermo da sua cova, porque você vale muito mais do que muitas ovelhas. Esta é a maneira como o Senhor vê aqueles que estão doentes. Ele nunca vai ver os seus erros, Ele os vê como ovelhas que caíram no buraco. Quando alguém está caindo no buraco, o que você faz, irmão? Você deixa a pessoa gritando e fica perguntando: mas por que você caiu aí? Poxa, mas você não viu que tinha um buraco aí? Ou você vai lá rapidinho e arranca o cara de lá? Você vai correndo lá e tira, é ou não? Seu filho cai de cima do sofá, mete a cabeça no chão, forma um galo desse tamanho. Você faz o quê? Você fica lá: eu não falei para você que não era para subir no sofá? Ou você corre, pega a criança, bota gelo, corre e vai para o hospital se ele começa a vomitar. Não é isso que a gente faz? É assim também que Jesus faz. Por isso você precisa mudar a sua maneira de ver o doente, de se ver. Quando você vive por merecimento, você não consegue perceber o valor das pessoas, porque você vai achar que a pessoa merece. Eu falei, tava faltando no emprego demais. Eu falei pro cara, tá vendo? Agora, tá na miséria. Gente, o que você está falando? Você está falando que aquela pessoa merece? O que você está falando? Ficou doente, mas Jesus falou mesmo lá na profecia na igreja, que era para todo mundo ser fiel, que ia vir dias difíceis. Esse povo não se emenda. Gente, vamos tirar essa palavra da nossa boca. Vamos parar de ser juiz das pessoas. Como é que os pecadores entrarão aqui assim? Vamos ter misericórdia, é isso que Deus está falando. E sabe, queridos, nós precisamos ser livres dessa justiça. Olha o outro exemplo que Jesus disse em Lucas 14. Aconteceu que, a entrar de novo Jesus no sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles estavam observando Jesus, e diante dele estava um homem hidrópico, um homem, o que diz a Bíblia, com manchas na pele, inchado.
Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e os fariseus, perguntou-lhes: não é permitido curar no sábado? E eles nada disseram. Então Jesus, tomando, curou aquele homem e o despediu. E a seguir ele perguntou: qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não tirá-la logo, mesmo em dia de sábado? E nada puderam responder. Mais uma vez, o Senhor disse que nós precisamos ver o doente como um filho que caiu num poço. Se um filho cai num poço, nós não vamos ficar ali exortando. Não, nós vamos ser cuidadosos, nós vamos tirá-lo de lá. Tudo isso mostra como o Senhor te ama, como o Senhor me ama, como o Senhor ama os doentes. Queridos, não é impressionante como Jesus gostava de fazer milagre no sábado, né? Qualquer um falaria o quê? Faz não, para não escandalizar eles, né? Eles guardam o sábado, então deixa eles guardar o sábado, não faz milagre para não escandalizar eles não. Mas sabe, eu vou falar para vocês, há uma revelação. Quando o homem descansa, Deus trabalha. Você não entendeu? Quando o homem descansa, Deus trabalha. Quando você descansa no seu coração, Deus traz a provisão. Tem dívida para pagar amanhã? É o último dia do mês, tem um monte de boleto para pagar atrasado, né? E se não pagar amanhã, vira o mês, irmã. É ou não? Descansa a sua alma e confia naquele que traz a sua provisão. Diga à pessoa que está do seu lado: quando o seu Deus, quando você descansa, o seu Deus trabalha pela sua vida. E a última coisa, Jesus viu uma mulher possessa, isso é muito legal. Lucas 13, 11 a 17, de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos que ela andava encurvada. Vendo Jesus, ela chamou e disse para ela: mulher, você está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E mais uma vez o chefe da sinagoga ficou nervoso e disse para Jesus: 6 dias você pode trabalhar. Vem nesses dias curar os doentes e não no sábado. Mas o Senhor disse: vocês são hipócritas. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo de beber? Por que motivo eu não deveria deixar livre do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, crente, essa mulher crente, ouça, igreja, que Satanás mantinha cativa, crente. E por que essa crente estava cativa? Porque ela cria errado. Mas Jesus estava ali para dar as boas notícias de que ela poderia ser liberta. E o povo se alegrava com os milagres que Jesus fazia. Aquela mulher estava oprimida por um demônio de enfermidade, mas o Senhor a curou, sem falar o nome do demônio. Às vezes as pessoas falam: eu não vou expulsar demônio, eu não sei os nomes deles. Eu também não sei. Sei que eles são tudo da mesma laia, tem tudo a mesma história, vieram para matar, roubar e destruir, para te enganar, são pai da mentira, e pode estar em você por uma doença maldita, mas hoje quer libertar Jesus a sua vida, diga aleluia. Por isso nós podemos ser usados para libertar. E muitas vezes as pessoas estão doentes e a causa não é porque elas fizeram nada errado, não, mas é porque elas têm sido alvo de ataques espirituais. E nós não devemos ignorar as obras do diabo. Doente aquela mulher estava há 18 anos. O líder dela, ao invés de ficar feliz que Jesus entrou na igreja, ele falou assim: não dá para esse Jesus vir na igreja de segunda a sexta, não. Por que ele tem que entrar aqui? Imagina, em vez de se alegrar que ela foi curada. Uau! Ele disse: há 6 dias que o homem deve trabalhar. Esta era aquela mentalidade, mas o Senhor quer fazer sua obra. Quando o homem desiste de fazer o seu trabalho. Uau! Pastor, então agora vai todo mundo ser vadio. Todo mundo vai pedir a conta do trabalho. Não, meu querido. Antes de você pedir a conta do trabalho, você tem que descansar aqui dentro.
Você pode estar em casa o dia inteiro sem fazer nada, mas ser ansioso, preocupado demais, está sempre achando que você é a causa de tudo, que você é o centro do universo. Quando Deus quer somente que você levante seus olhos e olhe para Ele. Olhe para Jesus nessa noite. Quero chamar a banda One, teclado. Eu quero pedir que você fique de pé.